Ok. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, nas aulas dessa semana, o objetivo é a gente descrever a dinâmica de partículas com spin. Então, até agora, né, nós tratamos assim, dinâmica de partículas, né, então funções de onda, psi de x, psi de r, que dão, então, a probabilidade da partícula estar num certo ponto do espaço, ou da partícula ter um certo momento, ou a gente trata de spin. Então, partícula com spin meio. Spin está para cima, spin está para baixo, né, operadores de spin, etc. O que acontece é que as partículas, como o elétron, né, elas se movem e têm spin. Então, a gente tem que fazer um tratamento conjunto da cinemática, né, ou da dinâmica do elétron, onde a gente carrega essas informações simultaneamente. E a gente vai ver que uma das maneiras de fazer isso é através desse conceito do spinor, que a gente vai ver o que é. E o spinor é uma coisa meio que remanescente da teoria relativística. Eu posso comentar um pouquinho sobre isso depois também. Então, deixa eu primeiro... Então, vou começar fazendo uma revisãozinha aqui de spin, né, as evidências para a existência de spin, o tratamento de momento angular, só para a gente lembrar um pouquinho daquela álgebra de momento angular, e aí eu vou tentar juntar, então, as informações da posição espacial, vamos pensar em elétron, do elétron, com o seu spin, tá? E vamos ver como é que a gente trata essas coisas simultaneamente. Então, primeiro, recordando. Então, quais são as evidências experimentais da existência do spin? Então, a primeira delas... deixa eu só ver aqui. A primeira delas, então, os experimentos, né, do tipo Stern-Gerlach, que eram o seguinte, vamos lembrar como é que fazia isso aqui. Você preparava átomos, aqui no caso eram átomos de prata, acho que no experimento original. Esses átomos eram colimados, né, saíam aqui de um forno, eram colimados por uma plaquinha e passavam por uma região onde tinha um campo magnético, que está aqui na figurinha de baixo, não homogêneo. O campo magnético é mais forte embaixo e fica mais fraco em cima. Então, tem um gradiente de campo magnético. As partículas interagindo com esse campo magnético, elas sofrem um desvio, dependendo da sua magnetização. Então, a gente supõe que, se você passar, por exemplo, aqui uma partícula magnetizada, essa magnetização vai interagir com o campo magnético, e se a magnetização estiver orientada para cima ou para baixo, a partícula desvia para um lado ou para o outro. Então, o que acontecia é que jogavam aqui átomos de prata, onde a magnetização seria zero, porque é um átomo neutro, não se esperaria nenhum tipo de magnetização, e, no entanto, mesmo assim, os átomos sofriam um desvio. Então, esse desvio foi associado a uma magnetização intrínseca dos elétrons nesse átomo, e essa magnetização ela está associada ao momento angular, né? Então, se você tem cargas em movimento, você tem um momento angular dessas partículas e tem também ela gera um campo magnético, né? E, portanto, funciona como um pequeno imãzinho, e a magnetização está ligada ao momento angular por aquele fator gama, né? Que é o fator giromagnético, né? Gira, produz campo magnético. Então, a existência de uma magnetização intrínseca foi interpretada como a existência de um momento angular intrínseco, e esse momento angular foi medido. Então, de acordo com o desvio aqui, você poderia medir o valor desse momento angular, e esse valor dava H cortado sobre 2. Tá? Então, essa é uma evidência experimental que, né, haveria algum tipo de momento angular intrínseco, que não é orbital, e que tem esse valor de H cortado sobre 2. Então, você vê aqui, você vê um pico aqui do lado, um pico aqui do outro. Então, você tem dois valores possíveis desse momento angular orbital, que é mais ou menos H cortado sobre 2. Muito bem. Outra evidência experimental, que a gente vai, na verdade, tratar mais para frente, com teoria de perturbação que a gente vai fazer,
é o chamado efeito Zeeman anômalo, que é o seguinte, muito parecido com esses problemas que vocês fizeram na prova. Você pega um átomo de hidrogênio e coloca esse átomo de hidrogênio num campo magnético constante na direção Z. Então, a newtoniana desse campo depende do potencial vetor associado, né? P menos EA ao quadrado, né? Essa é a maneira de você colocar o campo magnético na newtoniana. E aqui nesse caso, né, você vê, você fica com px mais EBY sobre 2, PY menos EBX sobre 2. Isso aqui é o campo, é o potencial vetor que produz esse campo magnético constante, mais o V. Então, você lembra da prova, né? Se você pegar P ao quadrado, Px ao quadrado, Py ao quadrado, Pz ao quadrado, mais o potencial colombiano, você tem um H0, é o átomo de hidrogênio sozinho. Os termos cruzados aqui vão dar um LZ, certo? Vai dar um YPX menos XPY, com a frequência de Larmor, né? O ômega-L que aparece aqui. E se o campo for bem fraquinho, a gente pode desprezar os termos em B ao quadrado. Tá? Então, vamos supor que a gente joga fora os termos em B ao quadrado, só mantém os termos lineares em B, e você tem, então, uma newtoniana desse tipo. H0 mais μB, B0 sobre quadrado, μB definido a partir dessa constante. E essa nova newtoniana, você vê, o H0, né, vamos rabiscar um pouco aqui, o H0, ele a gente conhece as autofunções dele, né? O H0 aqui, ele comuta com L2 e com LZ, certo? É o átomo de hidrogênio, os autoestados de H0 são a parte radial vezes um harmônico esférico. Então, você tem autofunções comuns de H0 e L2 e LZ, né, que são as funções radiais vezes um harmônico esférico. Quando a gente introduz esse novo termo, essa correção devido ao campo magnético, ele é um LZ, essencialmente, né? Um ômega-L LZ. E, obviamente, LZ comuta com LZ comuta com H0. Então, o H completo, com essa adição da perturbação, continua comutando com todo mundo, né? Porque o termo que a gente adiciona é meio trivial, né? É um LZ. Então, os autoestados desse sistema são os mesmos. Né? Quem são os autoestados de H nesse problema? Vamos abrir um slide aqui. Então, você tem aqui o H0 e você tem seus autoestados, CN, né, cujas funções de onda, se a gente colocar uma representação, é a parte radial vezes um YLN. Muito bem, quem são as autofunções de H? São as mesmas, né? Porque a única coisa que você incluiu foi, se você aplicar H nessas autofunções, NLN, você vai ter H0 mais, vamos chamar aquela frequência de ômega-L, né, como a gente fez na prova, LZ, CNLN. Então, isso aqui vai dar, você aplica o H0, dá as energias do hidrogênio, aplica o LZ, dá H cortado N. CNLN. Tá, então, as autofunções não mudam, só o espectro que muda um pouquinho, ele passa de EN, dos autovalores do hidrogênio, ele ganha uma correção que depende do índice M. Né? Então, o que acontece? Você coloca o hidrogênio no campo magnético e as energias ficam dessa forma aqui. As energias do hidrogênio, que vão com 1 sobre N2, e as energias agora do LZ. Tá? Quando a gente define essa constante μB aqui, vamos ver quem que é essa constante μB que eu defini aqui, que é o momento magnético do elétron, ela é E sobre EH cortado sobre 2M. Então, a gente só põe um H cortado em cima e embaixo e fica aqui com essa nova constante. Então, o que você espera? Vamos pegar, então, o nível
do hidrogênio, o primeiro estado é com N igual a 1. Né? Então, o estado com N igual a... vamos ver aqui. Então, o N vai de 1 em diante, vamos lembrar, né? No hidrogênio. O L, ele vai de 0, 1 até N menos 1. E o M vai de menos L a mais L, certo? Então, vamos pegar o... Se você, aqui é N igual a 2, eu vi que eu fiz errado aqui. Então, se você pegar N igual a 1, você só vai ter L igual a 0 e M igual a 0. Então, o estado fundamental, como M é 0, ele não é afetado. Tá? Não tem contribuição nenhuma. Para o próximo estado, N igual a 2, a gente pode ter L igual a 0 ou L igual a 1. Certo? Quando o N é 2, o L pode ser 0 ou 1. Então, se o L for 1, o M é menos 1, 0 e 1. Se o L for 0, o M só pode ser 0. Então, o que você tem? No caso, sem o campo magnético, todos esses níveis aqui, N igual a 2, você vê que você tem 4 níveis, né? N igual a 2, L igual a 1, M menos 1, 0 e 1, são 3 níveis, e eu tenho mais um nível aqui, correspondente ao L igual a 0. Então, são 4 níveis degenerados aqui, quando o campo é 0. Quando você liga o campo, o que acontece? Ó, o cara que tem N igual a menos 1, ele sobe, ele ganha alguma coisa. O cara que tem N igual a mais 1 desce em relação ao original. E os caras que têm N igual a 0, tanto esse quanto esse, não sai do lugar. Então, você tem 2 níveis aqui, que é o L igual a 1, M igual a 0, ou o L igual a M igual a 0. Tá? Então, esses 4 níveis quebram em 3. Tá? Esse é o esperado por essa teoria. No entanto, o que você observa são 4 níveis, e não 3. Então, como que isso acontece? Então, isso aqui é chamado de efeito Zeeman anômalo. Então, você esperaria 3 níveis, mas o que você observa é um número diferente. Então, o que está acontecendo agora? Qual é a interpretação desse fato? A interpretação é que o momento angular desse elétron, né, que está separando aqui, não é 1. Na verdade, o momento angular orbital é 1, mas você tem um spin que é meio. Então, o momento angular total, que é a soma dos dois, é 3 meios. E, portanto, o M vai de menos 3 meios, menos 1 meio, mais 1 meio, mais 3 meios, e você quebra em 4. Então, está faltando aqui, então, a indicação, né, esse efeito Zeeman anômalo, é uma indicação que está faltando o momento angular no seu sistema, e esse momento angular é devido ao momento angular intrínseco do elétron, que é meio, e aí você dá conta de explicar isso aqui. Então, esse efeito também é uma evidência experimental do spin do elétron. Tá? Muito bem. Então, dadas essas evidências, vamos fazer uma revisão rápida de momento angular e do momento angular meio em particular, que é o caso do spin do elétron. Então, vamos lá. Então, o que é o momento angular? Vamos lembrar. Ele é uma trinca de operadores, a gente vai chamar genericamente de J. O vetor J, que é o Jx, Jy, Jz, são 3 operadores que satisfazem essas relações de comutação. Né? Jx com Jy, aí é acortado Jz, mais permutações cíclicas disso aqui. Né? Então, por exemplo, Jy com Jz é IH cortado Jx. Então, você roda esses caras, passa o X para frente, empurra o Z para cá. Então, todas essas relações valem. Então, o momento angular é definido como uma trinca de operadores que satisfazem essas relações de comutação. Só isso. Tá? Então, qualquer trinca que satisfaz isso é um operador de momento angular. E dessa definição segue um monte de propriedades.
que eu vou recordar aqui para vocês. Então, a primeira coisa importante é a gente definir esse operador J2, que é o momento angular ao quadrado, então a soma de Jx2, Jy2 e Jz2, e a constatação, a partir dessa regra de comutação, que o J2 comuta com qualquer componente x, y ou z. Tá? Então, em particular, J2 comuta com Jz, e a gente pode escolher esses dois operadores como a gente pode tentar achar os autoestados comuns de J2 e Jz, que é o que a gente faz em geral. Poderia ser J2, Jx ou J2, Jy, Jz é a convenção. Não dá para incluir nenhum outro operador aqui, né? Apesar de J2 comutar, por exemplo, com Jx, o Jx não comuta com Jz. Certo? Então, não dá para ter 3 operadores desses comutando. Só tem 2 e a gente escolhe J2 e Jz como sendo os caras. Outra coisa importante é definir os operadores escada, né? O operador J mais e J menos, Jx mais ou menos e Jy, que vão ser os operadores que vão subir ou descer índices na base desses autoestados em comum. Então, tem uma série de relações importantes que a gente deduz a partir dessas definições. Por exemplo, o produto de J mais com J menos, né, aparece Jx2, Jy2, né, vamos só lembrar esse primeiro aqui. Então, Jx mais I, Jy. Se você fizer o produto com Jx menos I, Jy, você vai ter o Jx ao quadrado, mais Jy ao quadrado, e aqui vai aparecer o produto cruzado, né? Você tem menos I, Jx, Jy, menos Jy, Jx, que é o comutador, que a gente substitui por IH cortado Jz e dá isso aqui. Se fizer o contrário, muda o sinal do comutador e você vê que esses produtos ficam escritos em termos dos operadores que comutam entre si, o J2 e o Jz. Né? E a partir daquelas relações iniciais, a gente também pode calcular comutadores de tudo quanto é coisa. Então, J2 comuta com qualquer componente, Jz com J+, dá H cortado J+, Jz com J-, H cortado J-, etc. Então, tem um monte de coisa que a gente pode fazer aqui, que vem unicamente daquela definição do comutador. Essa daqui é particularmente importante, essas duas aqui. Né? Eu vou só ilustrar. Né? Imagina que você tem um autoestado de Jz, né? Vou chamar de psi, com alto valor alfa. Então, essa relação de cima, ela mostra que, se isso for verdade, o estado J mais psi também vai ser autoestado de Jz com alto valor alfa mais H cortado. Né? Vamos recordar como é que a gente faz isso aqui. Então, ó, eu quero mostrar que isso aqui. Então, se eu pegar o estado J mais psi e aplicar o Jz, eu vou obter alfa mais H cortado J mais psi. Como é que a gente mostra isso? A gente usa o comutador. Né? Então, Jz, J mais, menos J mais Jz, que é o comutador, é H cortado J mais. Então, aqui, ó, esse produto J mais, Jz, J mais, eu vou substituir, passa esse cara para o lado de lá, J mais Jz, ups, mais H cortado J mais, no psi. E aqui fica, ó, esse J mais aqui. Tá aqui, eu aplico Jz no psi. Jz no psi, sai um alfa psi. Esse segundo termo, eu só copio aqui embaixo. E agora eu ponho o alfa mais H cortado em evidência, J mais psi. Tá, então a gente chega a essa conclusão que Jz aplicado em J mais psi
dá J mais psi vezes alfa mais H cortado. Então, esse J mais, ele sobe o índice do JZ. Se você conhece o autoestado de JZ, você aplica o J mais, você tem um autoestado que é um H cortado acima desse cara aqui. O J menos faz a mesma coisa, ele abaixa o índice, né? E esses operadores acabam sendo importantes para a gente achar o espectro, né? As autofunções desses operadores. Então, como é que a gente faz isso? Eu estou revisando, né? Isso aqui a gente já viu tudo nas aulas passadas, mas como está meio longe. Então, né, em particular, né, quando a gente trabalha o espectro desses operadores, deixa eu abrir aqui um slide novo para abrir um pouquinho. Então, o que a gente descobre, então, usando todas essas relações de comutação, o fato de que o J mais vai aumentando o JZ, o J menos vai diminuindo o alto valor do JZ, e a gente lembra que a gente está trabalhando com momento angular, né? Então, classicamente, se você tiver aqui um vetor x, y, z, um momento angular, por exemplo, um momento angular orbital, por exemplo, né? Você tem um J aqui. O que ele está olhando é o módulo desse J, o módulo quadrado desse J, no J2, e a projeção Z desse operador. Então, você vê que, dado um módulo J, o JZ é limitado, né? O JZ pode ir de mais J até menos J, quando o momento angular está aqui para baixo. Então, esse JZ tem um espectro limitado, pelo valor de J2. Certo? E o que a gente descobre é que os autovalores de J2 são da forma H cortado ao quadrado. Né? O momento angular tem dimensão de H cortado. Né? Eu vou já lembrar isso aqui. E os autovalores de JZ são da forma H cortado N, onde esses J's eles podem ser qualquer número inteiro ou semi-inteiro, e o M vai sempre de menos J até mais J, com passos de 1H cortado. Né? Quando a gente aplica o J+, a gente desloca de 1H cortado. Pessoal, qual que é a dimensão de momento angular? O momento angular, a dimensão lembra, é R vetor P. Né? Então, é um espaço vezes um momento, que é massa vezes velocidade. Velocidade é espaço sobre tempo. Certo? Essa é a dimensão de J. Lembra qual que é a dimensão de energia? A dimensão de energia vamos pensar em energia cinética, é MV2, né? É massa, espaço ao quadrado, sobre tempo ao quadrado. Então, você vê que momento angular tem dimensão de energia vezes um tempo. Então, a dimensão de J... A dimensão de J é a dimensão de energia vezes tempo. Isso faz sentido, né? Lembra das exponenciais que a gente tem, né? I, E, T sobre H cortado. Energia vezes tempo, dimensão de H cortado, para dar um número adimensional aqui na exponencial. Certo? E o H cortado Então, o J tem dimensão de energia vezes tempo, e energia vezes tempo é a dimensão de H cortado. Então, energia vezes tempo é a dimensão do H cortado, certo? E, portanto, momento angular tem dimensão de H cortado. Tá? Então, isso aqui é a mesma dimensão de H cortado. Então, quando a gente escreve esse H2 e esse H aqui na frente, tudo que vem para frente tem que ser adimensional. Tá? A dimensão já está totalmente incluída aqui no H cortado. Então, fazendo aquela álgebra toda, a gente descobre que o J tem esses valores, o M vai de menos J até J, e, além disso, né, se a gente colocar, vamos rever uma dessas contas aqui para a gente lembrar. Né? Então, você vê, se eu chamar então os autoestados de L2 e LZ de JM,
Esse K é um índice extra aí que pode, né, ter a ver com degenerescências. Vamos concentrar no JM. J mais aplicado no JM tem que dar o JM mais 1. Né? Você aumenta, você obtém um alto estado que tem um alto valor acima desse aqui de um H cortado. E o J menos diminui. No entanto, o estado tem uma constante de normalização que aparece na frente, que é essa daqui. Né? Então, J mais vezes o JM é o JM mais 1 vezes uma constante que depende de JM, mesma coisa para o M menos 1. Então, vamos só lembrar de onde vem uma dessas relações aqui, porque eu acho que vale a pena. Então, olha só, eu quero calcular quem que é J mais aplicado em JM. E eu mostrei para vocês que isso tem que ser um autoestado do tipo JM mais 1. Ele aumenta o índice, mas tem uma constante aqui que eu quero determinar. Certo? Qual que é a constante de normalização? Assumindo que o JM e o JM mais 1 estão ambos normalizados. Como é que eu encontro essa constante? Olha, a gente faz o produto escalar. A gente conjuga esse cara, certo? Conjuga e multiplica por ele mesmo. Aqui a gente faz a mesma coisa. A gente conjuga esse cara e multiplica por ele mesmo. Certo? Então, supondo que esse cara está normalizado, eu posso encontrar, então, quem que é a constante C. E como é que eu faço isso aqui? A gente vai lá para trás naquelas relações aqui, ó, certo? Então, a gente precisa de J menos vezes J mais, que é essa de baixo. Então, J menos vezes J mais é J2 menos JZ2 menos H cortado JZ. Então, isso aqui é J2 menos JZ2 menos H cortado JZ no JM. Então, isso é um módulo de C ao quadrado. E agora a gente sabe aplicar todo mundo, né? J2 aplicado aqui, dá H2, JJ mais 1, JM com JM é 1. JZ ao quadrado aplicado aqui, você aplica um JZ, aplica outro JZ, H2M2. E aqui eu também aplico um JZ só. Então, tem um H cortado, sai um outro H cortado, e dá isso aqui. J com J é 1. Isso aqui é módulo de C ao quadrado. Tirando a raiz, então o módulo de C, aqui é H2. Vai ficar H cortado e aquela raiz JJ mais 1, menos M, eu posso pôr um M em evidência, M mais 1. Tá? Então, que é a constante de normalização que aparece nessas expressões que estão aqui. Tá? A gente nota que quando J for igual a M, que é o maior estado possível, a maior projeção possível do JZ, quando J igual a M, você tenta aplicar o J mas dá zero. Né? Quando a gente coloca M igual a J, essa raiz dá zero e você não consegue subir, né? Criar estados além do último. E nem diminuir estados além do J menos J. Tá? Então, a coisa fica toda consistente aqui. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Eu estou fazendo uma revisão rápida para a gente ter essas informações na cabeça. Professor, Uhum. você volta no cálculo que você fez ali? Claro. Por favor. Nessa parte, na segunda parte aí que você aplicou J menos e J mais, Uhum. eu não entendi esse sinal de igualdade. Não seria ali o BRA em J M menos 1, porque o J menos está sendo aplicado? Não, então, o que eu estou fazendo assim, pega essa equação aqui de cima e vamos conjugar essa equação inteira. Né? Então, quando eu conjugo esse cara, o conjugado emitiano do J mais é o J menos, certo? Ah, tá, não. Então faz sentido. Mas aqui não, aqui eu só conjugo o estado, então fica J M mais 1. Tá. Tá? Resolvido. Beleza. Legal. Obrigado. Nada. Mais alguma coisa? Mais alguma...
Então, tem uma pergunta aqui do Gustavo, que é uma pergunta importante, mas a resposta é vaga. Então, você vê, a pergunta é, em mecânica clássica, o momento angular é uma expressão da rotação, né? Coisas rodando geram momento angular. Tanto é que cargas rodando geram campos magnéticos, né? Então, você tem aquela relação entre o momento magnético e o momento angular, por causa desse movimento. A questão no caso do spin, o que acontece? Então, o próprio nome spin do elétron vem do fato de que se imaginava que o elétron teria um movimento de rotação, né? Você tinha o elétron aqui rodando em torno do seu eixo, e isso provocaria, então, essa carga em movimento provocaria esse momento angular intrínseco. Isso não funciona. Essa explicação não funciona. Qualquer estimativa que você faça das dimensões do elétron e qual que é a velocidade que ele teria que rodar para dar esse momento angular, dariam velocidades acima da velocidade da luz. É uma coisa que não faz sentido, e o elétron é basicamente pontual, né? Então, qual que é a interpretação desse momento angular intrínseco? A resposta, até onde eu sei, não se sabe. É uma propriedade intrínseca dele, ele carrega esse momento magnético, mas isso não está associado a uma rotação, a uma coisa que está rodando no espaço real. Isso vai ser importante para o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, que é a introdução desses spinores. Quer dizer, o spin, né, esses estados de spin para cima ou spin para baixo do elétron, eles são estados intrínsecos, eles não têm relação, eles não podem ser escritos como uma coisa espacial que está rodando. Tá? Né? Então, é isso. Eles estão lá, você mede, mas eles não estão associados diretamente com uma rotação. Um momento magnético, né, ou um momento angular intrínseco. Tá? A gente não consegue falar mais do que isso. A gente sabe que ele está lá, a gente mede, a gente sabe o valor, a gente não tem uma explicação, vamos dizer assim, do mundo concreto. Tá? A mecânica quântica tem bastante coisa esquisita, né? Agora, todas essas esquisitices da mecânica quântica, a gente pode interpretar de duas maneiras, né? Ou de várias maneiras, né? Mas você pode falar, não, isso é estranho e precisa ser melhor esclarecido. Legal, isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade é o seguinte: por que a gente acha estranho? É porque a nossa visão de mundo é muito macroscópica. Se a gente pudesse realmente entrar no mundo microscópico, se você pudesse de fato observar o que está acontecendo dentro de um átomo, no núcleo de um átomo, eu acho que a realidade física ali é tão diferente da nossa que a gente não, né, a gente não consegue imaginar o que está acontecendo. Não é algo que a gente consiga interpretar com o que a gente sabe do mundo. O mundo na escala microscópica é muito diferente, muito estranho em relação ao mundo macroscópico de bolinhas, de coisas que a gente vê andando, né? Então, mas é assim que né? Essa é a realidade. A gente constrói, então, esses modelos para tentar entender, mas o que é o mundo microscópico, ele é o que né? A gente tenta entender de um jeito ou de outro. Nem sempre com tanto sucesso. Enfim, vamos lá. Então é isso. Olha só, o que a gente sabe desses esses estados aqui, né? Então você tem autoestados de J2 e JZ. Então eu estou pensando nesses dois operadores que comutam. Então existem esses autoestados comuns. Esses autoestados eu estou rotulando com JN e estou adicionando o índice K aqui que, né, vai aparecer em diversas situações, por exemplo, no hidrogênio, né, você tem um N, LN, etc. Então, JZ aplicado aqui é H cortado N, são os autoestados do JZ. J mais aplicado aqui
eu sei que pula para o estado J mais 1 com essa constante, J menos abaixa, com essa outra constante, e com isso eu posso usar essa base para montar matrizes de operadores. Então, né, lembra como é que a gente faz uma matriz? Eu tenho um operador A, eu tenho uma base N, eu construo esses elementos de matriz A, N', que representam o meu operador. Então, a matriz do operador na base contém a mesma informação que o operador ele mesmo. Né? Você pode falar, eu tenho um operador tal, ou eu tenho a matriz desse operador numa certa base, eu estou dando a mesma informação. Então, aqui nós vamos montar a matriz desses operadores na base KJM. Então, como é que a gente faz isso? Eu pego um elemento da base, pego um outro elemento linha da base e faço sanduíche aqui para ver quem que é o elemento de matriz. Então, como o JZ aplicado aqui dá H cortado M, esses elementos da base são ortogonais, fica esse monte de delta. Então, o JZ, na base de estados KJM, é diagonal. E os elementos na diagonal é H cortado M. O J+, quando eu sanduícho aqui por K', J', M', o que acontece? Eu aplico o J+ aqui, dá aquela raiz, né? Esse cara, quando eu aplico, dá essa raiz, e o estado que aparece é o M+1. Então, agora eu tenho uma ortogonalidade K', J', M' com M+1. Tá? Então, a matriz do J+ não é diagonal, ela está deslocada da diagonal, por causa desse delta aqui, M', M+1. A do J- a mesma coisa, né? Aparece uma raiz dada a normalização, K, J, M-1. Então, a ortogonalidade agora é delta M'. M' tem que ser igual a M-1 para dar diferente de zero. E dadas essas matrizes do J+ e J-, a gente consegue construir as matrizes do Jx e Jy. Tá? Então, a gente vai ter a matriz do JZ, Jx e Jy, pode construir a matriz do J2, etc. Então, a gente tem a representação matricial de todos esses caras aqui. Então, vamos refazer as matrizes do spin, que é o que interessa para a gente aqui. Então, vocês vão ver que toda essa introdução aqui, a introdução é mais longa do que eu vou falar de fato de novidade hoje, mas acho que é importante rever. Então, vamos pensar no spin meio. Então, o que é spin meio? Spin meio é um momento angular, certo? De valor J igual a meio. Tá? Depois do zero, que é o momento angular nulo, é o mais baixo que você pode ter. É o J igual a meio. Então, a gente vai mudar de nome para... né, em vez de usar J, nós vamos usar S para falar quem está falando de spin, e o S é meio, tá? O alto valor é meio. Então, o alto valor de S2, né, que é H2 SS+1, fica meio mais 1, que é 3/4 de H2. Então, a gente tem dois autoestados, então o SZ pode ser mais meio ou menos meio, então é uma base de dois estados apenas, né? Porque o M vai de menos J a mais J, ou de menos S a mais S, nesse caso tem esses dois estados. Então, aqueles estados JN, eu vou suprimir o K, né? Aquela degenerescência, a gente vai chamar agora de SM. Em alguns momentos, a gente vai chamar também de S e M do S, para especificar que esse é o M relativo ao S. E só tem dois estados, né? J igual a meio, então eu tenho meio, meio, ou meio menos meio, né? Que a gente abrevia, então, para mais e menos, spin para cima, spin para baixo. Então, o que acontece com esses estados aqui? Ora, o S+, então, eu também vou chamar, então, J+ ou menos, né, de S mais ou menos, só trocando a nomenclatura. E, em particular, vamos escrever aqui o S+, né? Então, o S+ aplicado no SM, o
que dava em geral? Então, aquela raiz, vamos copiar lá, que eu não lembro o sinal. Onde é que está? Onde é que está? Aqui. Então, vai ser S mais 1, menos M mais 1. S mais 1, menos M mais 1, vezes o estado seguinte. Certo? Então, olha só, eu tenho S igual... Vamos fazer isso aqui separado, porque isso aqui eu acho que é importante da gente verificar. Então, vamos lá. Eu vou aplicar S no estado meio-meio. O que vai dar se eu aplicar S mais no meio-meio, que é o estado mais? Olha, isso aqui tem que dar zero, certo? Porque não tem mais para onde ir. E, de fato, eu já estou no estado mais alto, né? De fato, se eu olhar aqui, S mais 1 menos M mais 1, S mais 1 menos M, que é meio, M mais 1, e, de fato, isso aqui dá zero. Isso aqui deveria dar o estado M 3 meios, certo? Mas não dá, né? Porque isso aqui dá zero. Não tem como ir acima do meio-meio. Mas se eu aplicar no meio menos meio, eu posso subir um nível. Então, o que vai dar? S mais 1, menos M mais 1. M agora é menos meio. Então, menos M, fica mais M mais 1. Então, aqui vai dar vezes o estado, meio, soma 1, meio. Então, o que dá dentro dessa raiz aqui? Vai ficar, isso aqui dá 3 quartos, isso aqui dá 1 meio, vezes 1 meio dá 1 quarto. Então, dá 4 quartos, que a raiz é 1. Ou seja, S mais aplicado no mais dá zero. S mais aplicado no menos, que é esse aqui, dá H cortado mais. Tá? Então, são essas relações aqui que estão escritas aqui resumidamente, né? Então, S mais aplicado no menos, H cortado mais, se aplica no mais, não dá nada. S menos no menos também não dá nada, não tem como abaixar. E se você fizer S menos no mais, você que vai ver que vai dar H cortado menos. Então, com essas informações, a gente consegue montar as matrizes de spin. Então, vamos remontar aqui para a gente ver. Então, primeiro, qual que é a matriz do SZ? Ora, a matriz do SZ, ela é assim, a gente pode escrever assim, ó, epsilon', SZ, epsilon, onde esse epsilon e epsilon' é mais ou menos, certo? Então, a gente tem a matriz, né? Vamos fazer essa daqui com bastante detalhe para a gente ver. Então, essa matriz do SZ, ela vai ser assim. Vai ser uma matriz 4x4. Aqui eu vou ter... deixa eu ver só como é que eu vou escolher a ordem da minha base. Eu vou escolher mais isso. Então, eu vou colocar aqui mais SZ mais SZ menos SZ mais menos SZ menos. Essa é a matriz, é uma base 2x2 da matriz 2x2 desse tipo. Então, o que acontece aqui? SZ no mais dá H cortado sobre 2, certo? É o alto valor do estado mais. H cortado sobre 2, mais com mais, que dá 1. SZ no menos dá menos H cortado sobre 2, mas sobra o produto escalar de mais com menos, que é zero, porque eles são ortogonais. Aqui é a mesma coisa, eu aplico SZ no mais, dá H cortado sobre 2 vezes o mais com menos dá zero. E aqui, finalmente, SZ no menos é menos H cortado sobre 2, menos com menos dá 1.
Então, essa aqui é a matriz do SZ. 1, 0, 0, menos 1. E essa daqui é a matriz de Pauli sigma Z. E a matriz do S+, como é que fica? Vamos fazer a do S+, aí as outras saem a partir daqui. Espera que ele não está indo. A matriz do S+. Então, é a mesma coisa, né? Eu vou ter que calcular cada elemento de matriz desse tipo aqui. Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui, vamos pegar a primeira linha dessa matriz. A primeira linha, a gente tem mais aqui, e o epsilon pode ser... vamos fazer por coluna, que eu acho que é mais fácil para aplicar. Deixa eu fazer o contrário aqui. Eu vou fixar a primeira coluna da matriz e vou variar a linha, né? Então, a primeira coluna tem mais aqui, e aqui pode ser mais ou menos. Então, o que acontece aqui? S mais no mais, eu sei que dá zero, certo? Então, isso aqui vai dar zero. Então, toda a primeira coluna é zero. Vamos fazer a segunda coluna agora. A segunda coluna, eu aplico S mais no menos, né? Essa coluna aqui onde esse cara é menos. Então, S mais aplicado em menos, a gente viu que dá H cortado vezes o mais. Certo? Então, isso aqui é H cortado, delta, epsilon' mais. Então, só quando epsilon' for mais, eu tenho isso aqui diferente de zero. Então, olha, a matriz do S+, vai ficar assim, ó. Então, a primeira coluna é zero. A segunda coluna, quando o epsilon' for mais, né, é o mais menos, é esse elemento aqui, né, mais menos. Ele vai dar H cortado, e aqui vai dar zero. Então, essa é a matriz do S+. A matriz do S- é só transpor, né? Um é o conjugado hermitiano do outro, a matriz é real, então é só transpor que a gente tem a matriz do S-. Então, se a gente olhar essas matrizes, elas estão aqui, né? Ó, a matriz do S+, que a gente calculou, a matriz do S-, que é só transpor essa daqui, a matriz do SZ, que a gente calculou explicitamente, e agora SX e SY é só fazer soma e subtração, é só usar... Onde é que está as relações? Eu escrevi em algum lugar. Onde é que está? Deixa eu só puxar aqui. Aqui, né? Então, o SX, eu somo e divido por 2, o SY eu subtraio e faço I sobre 2. Então, a gente tem as matrizes aqui do SX, soma, divide por 2. Essa daqui, então, é a sigma X. A outra eu subtraio essa menos essa, multiplico por I, divido por 2. E está aí as matrizes todas. A matriz do S2 Não, as matrizes de Pauli, elas foram... Não, elas são dentro do... Elas apareceram dentro da quântica. Elas aparecem justamente para você colocar o spin dentro de um formalismo mais fechadinho. As matrizes de Pauli, então, se não me engano, elas aparecem primeiro aqui com spin, mas elas reaparecem depois na equação de Dirac. A equação de Schrödinger relativística, que é a equação de Dirac, essas matrizes aparecem lá dentro também de um jeito um pouquinho diferente, mas elas também estão lá. Então, está aqui as matrizes de spin, todas que a gente quer. A matriz do S2 aqui ela é diagonal, eu deixo para vocês mostrarem aqui que ela tem esse valor. É o 3/4 de H2, que é o alto valor do S2, para os dois estados, mais ou menos.
Tá, então, isso aqui meio que monta esse arcabouço assim, do spin. Né? Então, spin, a gente sabe tratar com esses operadores ou com essas matrizes, e a gente tem esses dois estados mais e menos. A questão toda é como que a gente inclui essa descrição na descrição agora da dinâmica da partida. Deixa eu só mais uma pergunta aqui do Matheus. Então, os autovalores, então vamos voltar um pouquinho aqui. Os autovalores, então, deixa eu ver onde é que eu vou voltar aqui. Então, os autovalores de... Então, qualquer que seja o momento angular, né? Qualquer que seja o momento angular, os autovalores... Deixa eu pegar um slide aqui. Então, para qualquer que seja o momento angular, e eu tomando esses dois caras como operadores que comutam, né, os autoestados comuns desses dois operadores, indicados dessa forma, eles têm sempre, então, os autovalores H2, J mais 1, Jm, e Jz igual a H cortado M, Jm. Então, no caso do spin, nós temos, um caso em particular, onde o J é meio, né? E esse M sempre de menos J a mais J. Então, no caso do spin, é um caso de momento angular com J igual a meio, e, portanto, com o M igual a mais ou menos um meio. Então, isso quer dizer que os autovalores do Jz têm o H cortado na frente, né? Então, os autovalores de Jz são mais ou menos H cortado sobre 2. E os autovalores do J2, né, são JJ mais 1 vezes H2, 3/4 de H2. Então, a consequência do J ser meio é que você vê, pensa classicamente, né? Se eu tivesse um momento angular de tamanho meio, né, imagina assim, olha, eu estou olhando aqui, ó, o Jz é mais H cortado sobre 2, e pode estar apontando para cá, ou menos H cortado sobre 2 e está apontando para baixo. Certo? Então, essa seria a minha imagem clássica desse vetor. Então, o que é o tamanho do vetor? O tamanho do vetor é H cortado sobre 2, certo? Porque eu projeto aqui, projeto lá, mas, no entanto, o tamanho do vetor quântico não é H cortado sobre 2. Se você olhar para essa relação, você fala, isso aqui é o tamanho do J2. Então, o J, se eu tirar a raiz quadrada, dá um H cortado sobre 2 e sobra um raiz de 3 aqui. Ele é maior do que isso. Então, classicamente, é como se você tivesse um vetor de tamanho um pouco maior, certo? Ele tem um tamanho que é 1,7 vezes maior, mas a projeção dele é H cortado sobre 2, então ele nunca está exatamente alinhado no eixo X nem no eixo Y. Né? Mas e tem um módulo que é um pouquinho maior que a projeção Z dele. Então, a imagem clássica não funciona muito bem. Mas eu não sei se eu entendi. Não, então, aí que está. Esses estados aqui, quando a gente faz o formalismo de momento angular, esses estados são qualquer coisa. Né? Então, se você olhar, aí você me pergunta o seguinte, e aqueles estados do átomo de hidrogênio, né, do NLN, o que eles têm a ver com isso aqui? Então, aqueles estados, então se eu pego, ó, L, deixa eu só sair daqui, o operador momento angular orbital é um momento angular. Esse cara é um momento angular. Então, eu tenho L2 e LZ,
certo? Esses caras aqui comutam, existe uma base de estados comum desses caras aqui, certo? Esses estados, eles têm uma representação física. Então, esses estados aqui, se você projetar numa base de posição, eles vão ser alguma coisa do tipo uma função radial e um harmônico esférico. Certo? Isso por causa do L. O L é R vetor P. Tem R, tem P, tem tudo. O spin não tem uma representação. O spin não é um R vetor P. Então, o spin não é um cara que você pode representar no espaço real. O spin é um cara que tem estados desse tipo, menos meio. E quem são esses caras? Não sei. Eu não tenho uma representação de posição para eles. Tá, e aqui eu acho que agora eu vou justamente entrar nesse ponto agora. Como é que a gente representa, então, um elétron que tem um momento angular orbital, eu sei representar, ele tem funções de onda desse tipo. Está tudo bem representado. Tem a parte radial, tem o L, tem o M, está tudo aqui. E o spin? Como é que eu represento? Então, o spin é uma coisa intrínseca, ele não tem uma representação no espaço real. E isso que eu vou fazer agora. Vamos entrar nisso agora. Você vê que eu tenho aqui mais pouquíssimos slides aqui, mas eu acho que é conceitualmente importante entender. Então, olha só. Como é que eu faço agora? Eu quero descrever um elétron. Então, um elétron não relativístico, então uma partícula não relativística de spin meio. Então, olha só, eu preciso achar um conjunto completo de observáveis que comutam para eu poder fazer uma descrição geral desse estado. Então, como eu quero descrever posição e spin, eu posso escolher esses 5 caras aqui, como operadores que comutam. X, Y, Z, certo? Um comuta com o outro, ou seja, o R. Eu posso ter autoestados de posição, S2 e SZ. Ou seja, eu quero dizer onde é que a partícula está e qual é o spin dela. E esses caras são, onde ela está e qual é o spin, moram em espaços diferentes. Esses caras aqui moram no espaço 3D que a gente está acostumado. Esses dois aqui moram no espaço intrínseco, que a gente tem que descrever de alguma maneira. Ou eu poderia escolher os momentos, né? Px, Py, Pz, S2 e Sz. Isso, a Jéssica está perguntando a ortogonalidade. Isso. Da onde que vem isso, exatamente, que é uma base ortonormal. Da onde que vem isso? A gente mostrou lá no curso de Quântica 1 que qualquer operador limitiano, os autoestados correspondentes a autovalores diferentes são sempre ortogonais. Então, se você tem um operador limitiano, tem um autoestado com alto valor A e um outro autoestado com alto valor B, se A for diferente de B, eles são necessariamente ortogonais. Tá? Então, como mais H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2 são autovalores distintos, os seus autoestados são necessariamente ortogonais. Tá? Então, a gente sempre pode usar essa propriedade. Quando você tem degenerescência, não vale, né? Mas quando os estados são distintos, os autovalores são distintos, eles são necessariamente ortogonais. Então, muito bem. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, vamos tomar, então, esse conjunto de autoestados. Então, autoestados de posição e de spin. Então, eu quero, como eles todos comutam, por que eles comutam? Porque spin não tem nada a ver com o espaço real. Tá? Então, a gente vai supor que eles comutam. Então, existem autoestados comuns desses caras todos, e eu vou indicar esses estados assim, R, epsilon. R, então, é a posição, e epsilon é o autoestado mais ou o autoestado menos, que são os dois autoestados de spin possíveis. E eu vou construir esses estados como um produto tensorial das duas bases. Tá? Que a gente pode também pensar que é assim, né? É o X tensorial com Y, tensorial com Z, tensorial com esse outro cara, que é o mais e menos, que mora numa dimensão extra, que não é a dimensão XYZ real.
Então, esses são estados desse conjunto de operadores. Ou, se eu fizer em momento, eu vou deixar o momento de lado, a gente faz o produto tensorial do momento com o epsilon. Então, quem são esses caras aqui? Né? Então, deixa eu abrir um. Então, esses estados R epsilon, então, se eu aplicar o operador X aqui, eu vou ter a posição, é um estado de posição. Mesma coisa com YZ. Se eu aplicar SZ aqui, eu vou ter H cortado epsilon sobre 2 R epsilon. Certo? O epsilon é mais 1 ou menos 1. É o estado de spin para cima, o estado de spin para baixo. Se eu aplicar o S2 aqui, vai dar 3/4 H2 R epsilon. Certo? O estado mais é um estado de SZ e de S2, o alto valor mais H cortado sobre 2, 3/4 H2. O menos é menos H cortado sobre 2, 3/4 H2 aqui. Tá, então, esses caras são autoestados comuns de todo mundo. Desses 5 operadores. Ops, o que eu já fiz? Y e Z. Certo? Então, essa é a base comum que eu preciso para descrever posição e spin. Então, novamente, são dimensões diferentes. É o produto tensorial da parte, vamos dizer assim, no espaço físico real e a parte intrínseca. Tá, vamos de novo aqui. Então, olha só. O que a gente fez até agora? Né? Até agora, antes de a gente tentar descrever essas coisas ao mesmo tempo, ele falava, seja um elétron, a sua função de onda é psi, e eu posso projetar isso aqui numa base de posição para ter um psi de R. Módulo quadrado desse cara me dá a probabilidade, né, de eu encontrar o elétron na posição R, etc. Ou a gente fazia o seguinte, vamos pensar no estado de spin. Eu tenho um estado de spin, deixa eu usar uma outra letra aqui. Φ, que é, por exemplo, alfa mais beta menos. É uma superposição de spin para cima e spin para baixo. Módulo quadrado de alfa é a probabilidade de eu encontrar o elétron com spin para cima. Módulo quadrado de beta é a probabilidade de eu encontrar o elétron com spin para baixo. Agora estou fazendo uma pergunta mais ampla. Ora, eu tenho um elétron com spin. Qual que é a probabilidade de eu encontrar ele na posição R com spin para cima? Ou qual que é a probabilidade de eu encontrar ele na posição R com spin para baixo? Então, eu quero unificar essa informação num contexto único, tá? Numa coisa única. Então, para isso, eu preciso considerar estados de posição e de spin. Certo? Então, eu vou falar, olha, vamos considerar esses 5 operadores, x, y, z, que são os autoestados, os operadores de posição, S2 e SZ, os operadores de spin. Como eles comutam, por estar em espaços diferentes, eu sei que eu posso ter autoestados do elétron que são autoestados comuns, tanto da posição quanto do spin. E eu estou chamando esses autoestados em comum de R epsilon. É o produto tensorial desses dois caras. Tá? Então, esses estados são autoestados em comum de x, y, z, de SZ e de S2. Esses caras, vamos tentar prosseguir um pouquinho e a gente volta se for necessário. Então, esses estados, eles são ortogonais. Então, se eu fizer pegar um estado R' epsilon' com R epsilon, esses caras são ortogonais. Né? Por quê? Olha, o R epsilon é esse produto tensorial, certo? Opa, é o estado de posição vezes um estado de spin. Quando eu fizer o produto escalar com R', epsilon', então
Então, esse aqui é o produto tensorial de um R' com um Bra epsilon'. Então, quando a gente faz o produto escalar desses dois, o que acontece? Né? Vamos escrever aqui em cima. Eu tenho R' com R, né? O produto tensorial tem essa definição, né? Você tem um espaço R, então todos os operadores de posição atuam aqui, enquanto os operadores de spin atuam aqui, né? Então, quando você faz o produto escalar, você pega R' com R e você pega epsilon' com epsilon. Isso aqui é uma delta de Dirac, isso aqui é uma delta de Kronecker, porque são estados discretos. Deixa eu refazer, inclusive, esse cálculo aqui. Né? O que quer dizer eu aplicar essa notação de produto tensorial? Né? Quando eu aplico o operador X aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o operador X nesse produto tensorial. Então, o que ele faz? O X atua aqui. Não faz nada no espaço de spin. Quando ele atua aqui, sai seu alto valor, que é o x, e aí vem de novo R vezes epsilon. Tá? Que é x, R, epsilon. O SZ é o contrário, né? O SZ, ele atua só no espaço de spin. Então, eu vou ter aqui R, produto vetorial, SZ, epsilon. Cada operador atua no seu espaço. Eu atuo aqui, dá H cortado epsilon sobre 2, vezes o próprio epsilon. Então, cada operador atua no seu espaço. Tá? Então, o X só atua no X, o S ele pula, né, o R só atua no seu subespaço correspondente. Tá? Então, quando a gente faz produto escalar, mesma coisa, né? Você faz R' com R, epsilon' com epsilon e dá isso aqui. E esses estados formam uma base, né? O que quer dizer que o estado forma uma base? Se a gente ignorasse o spin, a gente tem essa relação de completeza, né? RR, D3R igual a 1. Ou se a gente ignora o espaço, a gente tem essa relação de completeza, mais, um menos, menos, é o operador identidade. Já vou voltar lá, Jéssica. Então, a completeza nesse espaço produto é assim, você integra em R, soma em todo o epsilon, isso deve ser a identidade. Deixa eu voltar lá no 24. Fala, Jéssica. Eu ia escrever, mas eu nem sei se eu sei escrever. É que assim, no SZ tem o epsilon, né? E no S2 não tem. Eu tô meio confusa, professor. O epsilon tinha que estar em algum lugar? E assim, isso é só uma... Então, é assim, nós estamos fazendo essa anotação... então, os estados, né, aqueles estados JM, então nós renomeamos para SM, o S é sempre meio. Tá? Então, os dois estados possíveis, na verdade, são meio e meio menos meio. Então, esse primeiro meio é o meio do S. Então, quando a gente aplica S2 aqui, a gente vai fazer H cortado ao quadrado, SS mais 1 do meio. Tá? Que dá o 3/4 de H2. Mesma coisa aqui para o meio menos meio. Então, a gente vai pegar o mesmo S, né? O S é o mesmo. Meio mais 1, meio menos meio. Então, o que a gente está fazendo? Como só tem dois estados, nós estamos abreviando a notação e chamando isso aqui de mais e esse outro aqui de menos. Mas o outro meio aqui do S está lá, ele está escondido. Tá? Então, esse aqui é quando esses estados epsilon, então o epsilon é mais, indica o meio. O epsilon menos indica o meio menos meio.
Então, aqui, ó, quando a gente aplica S2, a gente está aplicando S2 tanto no mais quanto no menos. Como o S é sempre meio para os dois, vai dar 3/4 de H2 para os dois estados. Então, ele está lá, né? A notação completa deveria ser essa daqui. Então, aqueles estados, a gente poderia escrever assim, ó. Esse cara, ele é o produto tensorial desse cara com o meio, né? Então, que seria epsilon sobre 2. Então, esse meio aqui é o meio do S, que está fixo. Então, a gente está só simplesmente trocando o nome dele para mais e para menos. Mas você tem razão. Não é que eu deveria ter um outro... não é que eu deveria ter um outro epsilon aqui, né? É que o valor do S é meio e está fixo. Né? Então, tá. O epsilon, ele meio que representa o sinal ali. Quando se você aplicar o mais, ele sai mais, e se ele tiver menos, ele sai menos, aí o epsilon fica ali como um coringa ali. Isso, né? Isso. Agora, o valor do Sinho é meio fixo. É sempre meio, né? Meio, então os estados são meio ou meio menos meio. Né? O Nzinho aqui, então, ele vai de menos S a mais S, então vai de menos meio a mais meio, e o S é meio fixo, é o tamanho do spin, não vai mudar. Então a gente nem escreve ele, só escreve a componentezinha. Então ele está embutido, ele está implícito ali. Tá, então essa base R epsilon é a base que contém tanto a parte espacial quanto a parte intrínseca de spin. Tá? E é o produto vetorial das duas direto. E ortogonalidade, então, isso aqui é 0 se o epsilon' for diferente de epsilon, ou se o R' for diferente de R. É ortogonal, só que ortogonal contínuo na posição e discreto no spin. Tá, isso aqui forma uma base, né, no sentido que você gera o operador identidade fazendo isso aqui. Muito bem. O que a gente faz com isso, então? Então, imagina agora que eu tenho uma função de onda. Então, vamos falar dos spinores. Eu tenho uma função de onda que descreve um ket, que descreve um elétron com spin. Tá? Então, é um ket nesse espaço abstrato, onde eu tenho um elétron com spin. Como que que eu faço com essa função de onda, com esse ket aqui? Ora, eu vou usar, né, lembra o que a gente fazia antes? Deixa eu abrir de novo aqui. O que eu fazia antes, quando eu só tinha posições? Né? Esquece o spin por enquanto. Eu só tenho espaço de posição. Então, eu tenho meus autoestados de posição e eu tenho essa relação de fecho, né? Essa relação de completeza que a gente chama. Que isso aqui é o operador identidade. Aí eu falo, ó, dada uma função de onda, eu posso descrever essa função de onda no espaço de posição, fazendo o quê? Eu multiplico essa função de onda pelo operador identidade, que é esse cara aqui, e fica assim, né? R psi D3R. Ou seja, o ket psi pode ser escrito como esse cara, que é a sua função de onda, na base de posições. Ou seja, a função de onda é a projeção do ket no estado de posição, né? A probabilidade desse estado estar na posição R. Então, assim que a gente tira aqui, então, a função de onda da partícula. É a projeção do seu ket abstrato na base de posições. Muito bem. Agora, nós temos uma base mais complicada. Nós temos uma base que inclui posição e spin. E essa é a relação de completeza, né, de fecho da base. Então, o que a gente faz? A gente pega o nosso psi e multiplica por aquele 1 mais completo agora. É uma identidade no espaço maior, que inclui o spin.
Mas a ideia é a mesma. Projeta, então, aqui, multiplica pelo operador identidade, e agora eu tenho essas funções aqui. Ó. O epsilon é mais 1 ou menos 1, certo? É a parte do spin. Então, vamos fazer essa soma explicitamente. Então, quando o epsilon é mais 1, eu tenho uma integral de R mais com esse cara aqui, né? Isso aqui eu estou chamando aqui embaixo ó, de psi epsilon de R. Então, quando o epsilon é mais 1, eu tenho psi mais de R vezes R mais. Quando o epsilon é menos 1, o psi menos de R é R menos. Tem uma soma aqui, né? Então, eu tenho uma contribuição de spin para cima e uma contribuição de spin para baixo. Então, você vê que quando a gente inclui o spin, aparecem duas funções aqui, ó, de R. Essa função de R, quando o epsilon é mais, e essa função de R, quando o epsilon é menos. A gente precisa de duas funções para descrever o elétron. Então, quem que é o psi mais de R? Ora, o psi mais de R é a projeção do estado na posição R quando o elétron tem spin para cima. Então, é a amplitude de probabilidade do elétron estar em R com spin para cima. Certo? Ele está projetado aqui em R com spin para cima. E a psi menos é a amplitude de probabilidade de eu estar em R com spin para baixo. Então, antigamente, né, quando ele não tinha spin, bastava uma função de onda, a probabilidade do elétron estar na posição R. Agora, ele pode estar na posição R com spin para cima ou na posição R com spin para baixo. Cada um desses cats tem uma amplitude associada. Então, o elétron precisa de duas funções de onda agora. Né? E tem a função de onda completa é dividida em dois pedaços. A probabilidade de eu estar em R com spin para cima e a probabilidade de eu estar em R com spin para baixo. E essas duas componentes aqui, da função de onda, a gente pode condensar essa informação num vetorzinho. Então, a função de onda agora é um vetor com duas componentes. Probabilidade de eu estar com spin para cima, probabilidade de estar com spin para baixo. E esse vetorzinho é o que a gente chama de spinor. É o vetor de spin. Né? Então, é a contração de spin com vetor, dá esse spinor. Então, o spinor é um cara que tem duas componentes, porque agora a base tem mais componentes. Né? Não tem só a base em R, tem o R mais e tem o R menos. Tá? Então, quando você projeta um ket no seu espaço de estados, você tem projeções de R mais e você tem projeções de R menos. Tá claro isso aqui? Ou tá confuso? Isso é conceitualmente sutil, né? Então, resumindo, né, a coisa é assim, né? Deixa eu fazer um resumo rápido. A gente quer descrever não só a posição, mas o spin do elétron. Então, não basta eu dar a posição R, eu tenho que dar uma informação a mais para o spin. Então, eu amplio minha base, o meu espaço E, aquele espaço de cats, agora ele é maior. Né? Ele não contém só cats que dão posições, eles dão cats que também contêm informação do spin. Então, a gente define essa base nova, que contém a posição e o spin. O spin só tem duas componentes, né, mais ou menos, então é uma coisa discreta e pequena, enquanto que o R é uma variável contínua. Então, esses estados são autoestados tanto de posição quanto de spin, e eles são ortogonais e formam uma base, tá? Tanto em posição quanto em spin. Então, você pode estar em qualquer posição, pode estar com o spin para cima ou spin para baixo. Dada essa resolução da identidade, né, essa completeza da base, um estado qualquer do elétron, a gente pode simplesmente multiplicar por essa identidade nesse espaço estendido. Então, essa identidade tem uma integral sobre as posições e tem uma soma nas duas componentes de spin. Quando a gente abre essa soma explicitamente, a gente fica com duas integrais, né, uma quando o epsilon é mais,
e outra é quando o epsilon é menos. Então, a gente tem probabilidade do elétron estar em R com spin para cima e probabilidade do elétron estar em R com spin para baixo. E esses dois caras, então, a gente armazena essas duas componentes num vetorzinho contendo essas duas funções de onda. É uma única função de onda do elétron dividida em dois pedaços, né? Se você fizer a mesma coisa com o Bra, é igual. Você pega o Bra associado à função de onda do elétron, multiplica pela identidade, então está aqui a identidade de novo, R epsilon, integral de somado, e agora você separa, abre essa soma em mais e menos. Então, parte positiva, o que vai ficar, né? Eu vou ter psi R mais, a gente sabe que isso aqui é o complexo conjugado desse cara, e, portanto, isso aqui é o psi estrela mais de R. Então, aí tem o Bra tem uma componente em R com spin mais, a amplitude do Bra é o complexo conjugado da amplitude do ket. E mesma coisa para a componente menos. Então, quando a gente fala de ket, a gente organiza essas componentes num vetor coluna. Quando a gente fala de Bra, é mais conveniente organizar essas componentes num vetor linha, né? O Bra está sempre associado a um vetor linha, né? Então, o vetor Bra, o espinor, né? Bra, a gente denota assim, é um vetor linha, e as componentes são o complexo conjugado do vetor coluna, né? O psi de R era psi mais, psi menos. O Bra associado, você transpõe e toma o complexo conjugado. E você tem o Bra aqui. Tá? Então, tudo duplica. Né? Quando a gente inclui o spin, agora você tem que falar não só que você está na posição R, mas e o spin? É para cima ou para baixo? Então, você tem essas duas amplitudes de probabilidade contribuindo. E só para terminar, como é que a gente faz o produto escalar de duas funções nesse espaço estendido, né? Então, o produto escalar, vamos abrir essa conta. Deixa eu fazer ela aqui embaixo. Se eu tenho duas funções de onda, φ e psi, e eu quero fazer o produto escalar, então agora são duas funções de onda de uma partícula com spin meio. Então, como é que eu posso fazer isso? Olha, eu posso inserir aqui aquela identidade completa no meu espaço, que é, então, soma sobre os spins, as duas componentes, e uma integral em D3R de φ R epsilon, R epsilon psi. Certo? Então, isso seria aqui a identidade. Vamos agora fazer a soma explicitamente. Então, quando o epsilon é mais, vamos começar com o sinal mais, a gente tem aqui, ó, φ R mais psi, e a componente menos. R menos psi. Então, a soma a gente fez explicitamente, a integral está implícita aqui. Ora, esse cara aqui é o φ estrela mais de R, certo? Está conjugado, o φ está aqui à esquerda, e é o φ mais. Esse aqui é o psi mais de R. Vou apagar esse pontinho. Essa outra componente é o φ estrela menos de R, e esse aqui é o psi menos de R. E notem que essa composição aqui, então você tem que integrar isso aqui, as duas parcelas em R, para ter o produto escalar. E essa composição aqui, a gente pode escrever como o
eu ver como é que está escrito aqui para manter a anotação, como psi. Eu fiz ao contrário, né? Eu pus o psi e o fi aqui. Tudo bem, eu acabei invertendo o psi e fi, então vai sair tudo ao contrário aqui, mas tudo bem. Então, isso aqui a gente pode entender assim, ó, como φ mais de R, φ menos estrela de R, vezes psi mais, psi menos. É o produto do Bra pelo Ket. A linha vezes a coluna dá exatamente isso aqui. Então, isso aqui ó, é o φ mais aplicado no psi. Obviamente, isso aqui vai ser integrado em D3R depois. Então, aqui, como eu inverti o φ com psi, então, se você abre, psi estrela φ, psi estrela menos φ, isso aqui é o produto escalar do vetor linha, o vetor coluna integrado. Então, quando você olha assim, isso é muito parecido com o que a gente tinha antes, né? A integral de duas funções de onda normais seria a integral do psi estrela com o φ D3R, certo? Esse é o produto escalar de φ com psi. Agora, é a mesma coisa, só que você substitui o psi e o φ pelo spinor Bra com spinor Ket. Deu para entender? Deu para pegar o espírito desse produto tensorial? Né? Você simplesmente agrega o pedaço de spin e, portanto, você ganha uma componente a mais nas funções de onda. Então, isso aqui, a aula acabou, né? Já vou parar por aqui. Então, o que nós vamos fazer? Na aula que vem, nós vamos dar exemplos de como a gente usa essa informação. Então, como que a gente aplica operadores nesses estados. Onde é que está aqui? Então, por exemplo, quando eu tenho um estado de uma partícula com spin, eu posso aplicar aqui operadores, certo? Posso aplicar LZ, momento angular orbital, porque esse é um cara que atua nos vetores R. Eu posso aplicar operadores de spin e um monte de coisa. Né? Em particular, a gente pode aplicar um operador que age aqui na... Se vocês lembrarem aqui do experimento de Stern-Gerlach, o hamiltoniano desse operador, né? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma partícula que tem uma energia cinética, P2 sobre 2m, e tem uma interação entre o seu momento magnético, o seu momento angular de spin, né, e o campo magnético. Essa interação a gente vai ver que é do tipo, alguma coisa que tem a ver com... que vai ter uma intensidade aqui. Note que o campo ele depende da direção Z. Aqui a gente faz uma dependência linear, e é uma coisa desse tipo aqui, ó, Z, SZ. Então, a hamiltoniana de uma partícula, né, porque isso aqui, né, aparecia, o termo de interação é um termo do tipo momento magnético escalar campo magnético. O campo magnético está na direção Z. Então, a gente vai pegar a componente Z do momento magnético, e, portanto, a componente Z do spin. Então, como o campo magnético é linear em Z, aqui vai aparecer um Z e aqui vai aparecer um SZ. Então, você vê que esse operador que está aqui, ele mistura posição e spin. E isso é fundamental para a gente ter esses desvios aqui. Então, para a gente poder trabalhar com uma hamiltoniana desse tipo, as funções de onda têm que estar no espaço estendido. Eu tenho que ter informação de posição e spin para eu poder fazer a conta. Tá? Então, a gente vai ver como que a gente aplica operadores genéricos nesses estados psi, e depois a gente vai considerar essa hamiltoniana, em particular, do experimento de Stern-Gerlach, para tentar entender melhor esses desvios aqui. Tá? Só uma coisa já para adiantar, você vê que as funções de onda agora
passaram a ter duas componentes, né? São um vetorzinho. A gente vai ver que os operadores que atuam nessas funções de onda vão ser matrizes. Aí eu vou ter um operador agora que não vai ser um operador único, mas vai ser uma matriz com 4 componentes que vai atuar nesses vetores, né, para dar, né, por exemplo, H psi igual a E psi. Como o psi é um vetor, o H tem que ser uma matriz. Tá? Então, as hamiltonianas vão adquirir um formato um pouquinho mais complexo, que são matrizes 2x2, e isso, lá em quântica relativística, vai se transformar em matrizes 4x4, né? Porque além do spin, vai ter o caráter de partícula e antipartícula. Então, é legal, sim. Isso aqui é bem bacana. Então, acho que a aula que vem vai ser legal quando a gente aplicar esses operadores. A gente vai fazer isso passo a passo para ver como é que isso funciona. Certo? Então, acho que tá bom por hoje. Perguntas, comentários, por favor, fiquem à vontade aí. Então tá, deixa eu encerrar então aqui a gravação. Só um segundo.